quando eu era pequeno, assistia computador, também maquiagem, uma caixa de som. Eu gostava de música, ouvir música, som alto. Aí, no outro dia, quando minha mãe foi me chamar, eu não consegui escutar nada. Marcos nasceu ouvinte e aos 7 anos de idade sentiu fortes dores no ouvido. O diagnóstico, após ir ao médico, não era esperado. Uma meningite bacteriana e, como consequência, a perda total da sua audição. A partir de então, a leitura labial começou a fazer parte do seu dia a dia. Na escola, mesmo com as limitações, encontrou apoio em seu processo de aprendizado. Aí comecei a estudar numa escola municipal. Eu era o único surdo da escola. Lá não existia uma pessoa igual eu, como eu. Aí eu fui aprendendo com os professores, eu sentava em frente da mesa dos professores. Aí os professores passavam a informação para mim, eles falavam devagarzinho. E que ela via guarda também, que ela via a leitura labial. Aí eu fui crescendo, desenvolvendo na escola. A informática sempre foi sua paixão. Já adulto, trabalha na Cidade do Saber, em Camaçari, colocando em prática suas habilidades. Atualmente, ele cursa o 4º semestre em Tecnologia da Informação no Instituto Federal da Bahia, IFBA. Como aluno especial, além da leitura labial, o intérprete de Libras tem feito toda a diferença para ele adquirir novos conhecimentos. Sou o único aluno surdo dentro da faculdade. Quando eu iniciei meu curso na faculdade, não existia uma pessoa que me acompanhava na aula. Aí eu não estava entendendo quase nada. Aí depois busquei apoio para poder me ajudar a atender melhor nas aulas. A Libras é importante para mim, não, é importante para todos os surdos do Brasil. Muitos surdos não vêm para a escola porque não tem acesso a Libras, não tem acesso ao intérprete de Libras. E tendo esse acesso ao profissional, a Libras, os surdos conseguem vir para a escola e ter essa inclusão. Por isso que precisamos criar leis, políticas públicas para dar essa garantia para que os surdos possam ir para a escola. E eu estou aqui dando um apoio a ele, ao professor. E ele tem uma dificuldade porque se ele só sabe fazer leitura labial, sabe poucas Libras, eu estou ensinando Libras, ajudando ele na comunicação, porque ele é inteligente, ele consegue compreender, vai aprendendo, apesar das suas dificuldades. O intérprete ele não é um professor, né? Ele está ali para garantir a acessibilidade linguística. Então ele auxilia o professor, né, no entendimento do aluno surdo e auxilia o aluno surdo no entendimento do professor. O aprendizado da língua brasileira de sinais, Libras, faz parte do dia a dia da família do jovem Adrian, de 18 anos. Após o diagnóstico de surdez profunda aos 2 anos de idade, a busca por escolas com educação inclusiva não foi nada fácil. Sim, ele começou a estudar aqui em Camaçari em algumas escolas, mas ele ia e voltava, né? Muito pequeno, ia e voltava. Então não tinha, de fato, não tinha nenhuma comunicação. Eu lembro que uma vez eu deixei ele numa escola, já tinham me falado de uma escola em Salvador, mas eu pensei, como é que eu vou todos os dias para Salvador? Como é que eu vou deixar minha filha pequena, né? Eu tinha na época uma lan house, era a forma que eu tinha de trabalhar ali também, não tinha como. Ele fazia, né, algumas atividades, eu estava sempre em função disso. E aí o pessoal me falava de uma escola em Salvador, mas eu não tinha como fazer essa logística. E aí um dia eu deixei ele na escola, uma escolinha aqui particular em Camaçari, e deixei ele na porta, aí o pessoal estava fazendo oração. E aí ele fez assim, amém, né? Todo mundo fez amém, aí ele copiou só aquele momento. E naquele momento ele olhou para mim. E aí eu falei, eu deixei ele na escola, eu falei, vai ser o último dia. Deixei ele na escolinha pequena, né, de criança, deixei ele lá na escola e fui para Salvador. Peguei um ônibus e fui. Quando eu cheguei lá, eu um monte de surdo, né, as salas, né, só tinha surdo. Eu falei, gente, tem mais pessoas, né, assim, então eu me senti ali, né, acolhida, né, na ESUS, né, uma escola que tem em Salvador. E aí, no outro dia, eu peguei ele, né, falei com a diretora, ela falou, não, ele pode começar assim a estudar aqui. Peguei ele, botei dentro do ônibus, né,
E aí a gente ia todos os dias de Lapa. E aí peguei ele, coloquei dentro do ônibus e ele começou a estudar em Salvador. E ali ele foi também se descobrindo, né? Ele viu que ele tinha outras pessoas como ele também. Ele começou a se comunicar ali também, né? Em Libras melhor, ele foi se desenvolvendo, né? Porque eu também fui aprendendo, mas sempre naquela limitação, né? E aí eu ensinava ele de um lado e a escola também. Ali foi quando ele começou mesmo a se desenvolver. Eu fiquei 4 anos levando ele para Salvador, né? Só que eu adoeci, também tive síndrome do pânico, porque, né, eram muitas adversidades, essa coisa de todo dia ir para Salvador, a estrada não é como é hoje, né? Era bem complicado, tinha assalto, a gente passou por diversas situações mesmo. E aí, 4 anos eu adoeci mesmo, tive síndrome do pânico, e aí a gente foi morar em Salvador, a gente morou lá 3 anos. E aí foi um tempo mais tranquilo, né? Que ele pôde ficar na escola, né? Eu ficar em casa também, ter ali mais até contato com minha filha, que era muito pouco também por conta dessa dinâmica que eu saía de casa às 10 horas da manhã, chegava às 8 da noite para ele estudar. Né? Ele ficava lá na praça, esperando dar o horário. Ele estudava de 1 às 5, ficava na escola, às vezes tinha oficina para pais também, cursos, né, de Libras pra gente. A gente precisou voltar para Camaçari, eu morei lá 3 anos, a gente precisou voltar. Como eu já tinha um certo conhecimento, né, aí eu procurei algumas escolas aqui em Camaçari e fiquei 2 anos com o Adrian como intérprete de Libras, né, na escola também. Então aqui eu fiquei como intérprete dele 2 anos. Mas também tinha aquela coisa, né, aquela mistura, né, ele não entendia, né, que ali eu era intérprete, ele não era mãe dele, não podia ajudar em algumas coisas. A escola também, ela precisa tomar para si, né, também essa responsabilidade, então era muito minha responsabilidade. Eu comecei a sentir de novo aqueles sintomas voltarem, né, da síndrome do pânico. Eu chegava na frente da escola, começava a me sentir mal, enjoo, eu falei... Só que eu já tinha tido antes, eu falei, não, já deu pra mim, até aqui é o meu limite, né? Eu não sou Deus, eu só posso fazer aquilo que eu dou conta, porque não é só a escola, né? A gente tem uma rotina em casa, a gente tem que levar para médico, né? Então, toda essa gama de informação, né, que eu precisava passar para ele. Então, eu falei, eu preciso pelo menos, eu vou ter que deixar algumas coisas para ser mãe, somente cuidar em casa, e aí realmente vou ter que fechar meus olhos para algumas coisas. E aí eu tive que... Ele se formou, né, no 9º ano e hoje, no 1º ano, ele está fazendo supletivo, né? A gente estuda em casa todos os dias e aí quando é no dia da prova também, né, eu vou lá e eu sou intérprete dele também no dia da prova. Então, o supletivo aqui é o ensino médio, né? Então, ele foi para a escola até o 9º ano. Porque a gente não encontra aqui escola, né, em Camaçari, a gente não encontra esse suporte aqui, né, mesmo que você tenha até um valor, mesmo que você se disponha ali para pagar, né, você não encontra pessoas, você também não encontra profissionais para ensinar, né, eu já busquei assim, para ensinar português como segunda língua, para ensinar até o próprio supletivo, né, você não encontra profissionais, os profissionais que tem, eles também já têm uma rotina, né, uma vida mesmo de trabalho. E aí hoje eu ensino para ele o supletivo e aí para ele poder se formar e daí para frente, né? Adrian reforça a importância do intérprete em sala de aula e já sabe o que vai ser e fazer após o término dos estudos. Sim. Na verdade, eu quero empreender, né? Eu tinha falado sobre abrir algo para mim mesmo, né? Teve até a ideia de plotagem, né? De copo, para assim, vender, né? Em alguns momentos. De temas, Flamengo, Bahia, né? Então, empreender. Mas eu quero ser prefeito também. São muitas legislações nas esferas federal, estadual e municipal voltadas ao direito do surdo. Em Camaçari, por exemplo, uma delas é a que garante o acesso das pessoas surdas ao Sistema Municipal de Educação. A Lei 1397 de 2015, antes mesmo de ser sancionada pelo Executivo, passou pelos trâmites legais de discussão e votação dos vereadores aqui na Câmara Legislativa. Entre as garantias proporcionadas pela lei estão a oferta do ensino de Libras e da língua portuguesa, desde a educação infantil como segunda língua para os alunos surdos, tradutor e intérprete de Libras e professor ou instrutor de Libras.
Em Camaçari, na Bahia, o Centro de Referência à Inclusão Escolar atende, em média, 140 alunos da rede pública municipal com necessidades educacionais especiais. Um projeto piloto, Libras em Sala, criado há um ano, está em expansão no município. Eu inicio com o processo de busca ativa desse aluno, da matrícula, e aí depois a gente, com a dupla gestora, faz uma reunião com os pais desse diagnóstico inicial. A gente vai buscar reparar essas necessidades desse aluno, tanto de BPC, quanto de passe, quanto das outras situações, para que ele possa fazer um acompanhamento de turno oposto, tanto aqui no CRI, na sala de aquisição de língua de sinais, se ele não souber a língua de sinais, ou na sala multifuncional com português como segunda língua. Esse trabalho está ajudando a fortalecer até o vínculo familiar, porque a família falava, apontava, gesticulava e o aluno e o filho não entendia. Agora já se faz ser compreendido. Os esforços para obter mais inclusão são contínuos para quem faz parte, convive e acompanha de perto a comunidade surda. O Brasil está muito atrasado. Todo mundo deveria aprender Libras dentro da escola também, ouvir esse surdo, para comunicar com as pessoas surdas. No futuro, quem sabe, pode ter uma coisa melhor. Eu acho que a Libras ela tem que ser uma língua natural, ela já é uma língua natural do Brasil. Então a gente precisa ter mais, né? Ela assim, mais acessível, na verdade, para a comunidade ouvinte também. Para que eles possam tocar naquela língua, para que eles possam fazer experiências, né? Para que eles possam, de fato, naturalmente se comunicar com os surdos. Nós temos 10 mil surdos, mas a gente se pergunta onde é que estão eles, né? Eles não estão nas escolas, eles não estão... Onde é que estão esses surdos, né? A gente se pergunta porque a gente não vê o rosto deles, né, nos ambientes. Até porque uma criança surda, ela não sabe Libras, né? Um adulto surdo, eu já ensinei um adulto de 40 anos que não sabia Libras. Não sabia nada sobre a vida dele, né? Então, assim, realmente são ações, na verdade, simples, que precisam ser feitas, né? Para que essas pessoas, elas voltem a ter para que elas tenham uma dignidade, né? Que muitas vezes é omitida, né?